importante tê-lo também nesse momento. Em Salmos, enquanto os irmãos vão entrando, em Salmos 119, nos versículos 174 e 175, diz o seguinte, não precisa projetar. Como desejo que me ajudes, ó Deus. Não, vou reler. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Pode entrar, igreja, que a gente possa compreender as escrituras do Senhor, que a gente possa se alegrar a estar na casa do Senhor, a ler e aprender sobre os ensinamentos de Deus. Nesse momento eu te convido a orar. E aí, a nossa igreja tem o hábito de orar de joelhos. Mas eu quero te deixar bem à vontade. Igreja, vocês estão no melhor lugar. E hoje vocês vieram para louvar e engrandecer o único que é digno de ser louvado. Então, que vocês verdadeiramente possam entregar o seu coração nesta noite. Que vocês possam colocar nas mãos de Deus todo o anseio, toda a ansiedade, tudo aquilo que te incomoda, todo o desconforto emocional, físico, que você possa entregar nesta noite a sua verdadeira adoração ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti, Senhor, para te agradecer por este dia, te agradecer, Senhor, por este momento, que o Senhor possa tomar as nossas vidas, que o Senhor possa se fazer presente, meu Pai, nesta noite aqui neste lugar. Eu sei, Senhor, que o Senhor já se encontra aqui, mas que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, acalentar cada coração, que o Senhor possa, meu Deus, estar conosco sempre. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Toma conta, Senhor, de tudo que vai acontecer aqui nesta noite. Que venha ser para engrandecer o seu nome. Amém. Pode se colocar de pé. Vamos agora, então, entoar os louvores. Amém. Boa noite. E nós vamos cantar exatamente aquilo que Lília estava falando aqui conosco, né? Como é bom louvar ao Senhor e colocar realmente o Senhor acima, que é o lugar dele. Reconhecer que Ele está acima de todos nós, que Ele tem cuidado de nós e Ele é Deus presente em todas as situações. Salmo 139 diz: se eu estiver no alto monte, o Senhor está lá comigo. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá comigo. Então a gente entende que Deus está conosco em todos os momentos. E é sobre isso que nós vamos cantar nessa noite. As 3 canções que entoaremos falam exatamente da mesma coisa. Então que você possa colocar o seu coração, o seu entendimento a entender e saber que o Senhor está em todo lugar, está conosco em todos os momentos. Amém. O Senhor é bom e Ele nunca falhará. Aleluia. Louvo com palmas. Dê graças ao Senhor, dá louvores ao seu nome, anunciar a sua fidelidade, declarar que o Senhor é bom. Seu povo se reúne em sua presença para juntos celebrar. Geração em geração cantamos que pra sempre Ele reinará, pois o Senhor é bom, Ele é bom, nunca falhará, por todo o seu favor, grande amor. Vamos louvar seu nome.
louvores ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, anunciar a sua fidelidade, declarar que o Senhor é bom. O povo se reúne em sua presença para juntos celebrar, de geração em geração cantamos que pra sempre Ele reinará, pois o Senhor é bom, Ele é bom, nunca falhará, por todo o seu favor, grande amor. Vamos louvar, pois o Senhor é bom, Ele é bom, nunca falhará, por todo o seu favor, grande amor. Vamos louvar seu nome. Na alegria ou na tribulação, o teu nome vamos louvar. Se a resposta é sim ou se for um não, o teu nome vamos louvar. Se tá tudo bem ou no dia mal, o teu nome vamos louvar. Pois a tua palavra não passará, o teu nome vamos louvar. Na alegria ou na tribulação, o teu nome vamos louvar. Se a resposta é sim ou se for um não, o teu nome vamos louvar. Se tá tudo bem ou no dia mal, o teu nome vamos louvar. Pois a tua palavra não passará, o teu nome vamos louvar. Somente a igreja. Pois o Senhor é bom, Ele é bom, nunca falhará, por todo o seu favor, grande amor. Vamos louvar, pois o Senhor é bom, Ele é bom, nunca falhará, por todo o seu favor, grande amor. Vamos louvar, 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 vamos louvar seu nome. Ele é o único digno de receber louvor e adoração. Por isso nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Aleluia. Vamos louvá-lo. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render a ti e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se você é amigo de Deus, diga isso. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pega suas mãos e diga: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Declaram: perto quero estar. Cante. Perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens cantam, levante a sua voz, homem. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, cantemos juntos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. eu te louvarei. Solte as vozes, declare isso, igreja. Não importam as circunstâncias, Adorarei o único que é digno, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. somente a ti, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque em todas as circunstâncias o Senhor é Deus. Aleluia.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga: minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, nós queremos louvar o Teu santo nome, Pai, nessa noite, reconhecendo, Pai, que independente das circunstâncias, Tu és Deus. Ó Deus, independente, Senhor, do caos que esteja no mundo, Senhor, tantas atrocidades, ó Deus, assustam o nosso coração. Tantas notícias chegam, Senhor, e nós não esperamos, mas nós sabemos, assim como Jó declaramos: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Senhor não está desligado de nós, muito pelo contrário, o Senhor tem o seu coração, a misericórdia com a humanidade. Muito obrigado, Senhor, porque ainda existe graça sobre nós, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, derrama a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a entender que o Senhor é Deus, independente de cada coisa. A Tua autoridade é inquestionável, Senhor. O Senhor está acima de tudo e de todos. Mesmo, Deus, quando as circunstâncias nos dizem que não,
O Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos reconhecer o Teu senhorio, Pai. Nós queremos reconhecer a Tua autoridade sobre nós. Nós queremos reconhecer a Tua liderança sobre nós, porque o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, de nada temos falta, Senhor. Ó Deus, ainda, Pai, que as circunstâncias nos entristeçam. E é normal, Senhor, as coisas acontecerem de uma forma que nos deixam tristes, Pai. Mas queremos, ó Deus, ainda assim reconhecer, ó Deus, que o Senhor está diante de nós. O Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor traz sobre o nosso coração a paz que excede todo entendimento. Ó Pai, essa paz, ela está em nossos corações. Ela nos governa. Ela nos faz andar de cabeça erguida. Ela nos faz sorrir em momento de choro. Ela nos faz entender, Pai, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim o Senhor prometeu, e assim nós reconhecemos, assim nós sentimos, assim nós aceitamos, assim nós esperamos até o dia que estaremos diante de Ti eternamente, Senhor. Então, Senhor, alimenta o nosso coração com a esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras que cantamos, que ela seja uma realidade na segunda-feira, na terça, em toda a nossa semana, Senhor, que nós não venhamos esquecer que o Senhor é Deus acima das circunstâncias, Deus. Quando essas circunstâncias vierem, nós não venhamos esquecer, Pai, que o Senhor se revela como Jeová Jireh, provendo. O Senhor se revela como Jeová Rafá. O Senhor é o El Elyon. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o El Shaddai. Muito obrigado, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é Deus todos os dias, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor. Se há lágrimas, Senhor, recebe. Se há palavras de carinho, a Ti recebe. Senhor, se não há palavras e apenas, ó Pai, o nosso corpo rendido a Ti, recebe a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode sentar e aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração. Aleluia. Nesse momento, eu vou pedir para colocar, por favor, Salmos 119. Nós iremos ler todos juntos, do 9 ao 18, tá bom? Então, as pessoas me zoam porque eu falo no 3, já é um hábito. Então, no 3, tá? 3, como? Todo mundo junto, de novo, foi só um ensaio. Agora é para valer. Então, no 3, tá? 3, como pode... Amém. Que a gente possa, então, guardar tudo aquilo que a gente aprende referente ao Senhor. Nesse momento, nós teremos o Ministério de Casais. De quem é essa história? E a Mayra vai falar, mas eu já vou dar um spoiler. Mês que vem, promete, hein? Vamos bombar. Eu tenho alguns avisos para dar ao pastor. Boa noite, irmãos.
Vou ler a história primeiro, que eu sei que é a parte que vocês estão esperando. Zé, você é o fazedor de fundo oficial para esse momento. Ainda mais que as histórias são bem elaboradas, bem românticas, né? Essa de hoje é sensacional. Olá, Eric. Aí vai uma historinha engraçada do casal. Pensa numa noite fria, que o casal acabou de colocar o bebê para dormir. Daí a esposa diz: queria uma sopinha de ervilha. Isso quase umas 21 horas de uma segunda. E o marido falou: deixa comigo, meu amor. Eu faço. Ele querendo me comprar. Foi correndo comprar as coisas para fazer. Colocou tudo na panela e vamos aproveitar a noite, né? Ver uma série, um filme. Daí, não dá nem 20 minutos e a panela começa a apitar e água para tudo quanto é que é lado e o fogão de preto estava verde. E eu não sabia se eu ria, se chorava. E ele: não, meu amor, fique tranquila, eu limpo. Acho que não limpei o pino da panela direito. Tá bom. Ele limpou tudo. E como todo bom brasileiro, o que ele fez? Botou de novo a mesma panela com a mesma ervilha e aquela coisa sempre. E aí o que aconteceu? 7 vezes mais de ervilha no teto e no chão. Conclusão: fomos dormir, pois estávamos cansados e mortos. E nunca mais fizemos sopa de ervilha. De quem é essa história? Pedro também acabou de se entregar, mas não é do Pedro essa história. De quem é essa história? Nilson e Verônica. Parabéns, Nilson. Muito bom, obrigada, Zé. Ganharam uma sopa de ervilha inteiramente grátis. Quem nunca, né? Vamos lá, irmãos. O pastor deixou para mim aqui alguns lembretes importantes. No domingo, dia 7, pela manhã, após o culto da manhã, a gente vai ter o culto da manhã. E a gente vai ter a ceia normal. E aí a gente vai ter um almoço para todas as famílias da igreja. Igual a gente fez no ano passado. Só que ano passado, se eu não me engano, foi janta. Esse ano vai ser almoço. Então vem... Traz a sua família, 0800, a igreja vai pagar o seu almoço no dia 7, porque vai ser um almoço de encerramento do mês da família e o almoço de abertura do mês de aniversário, amém? Dia 7. A outra notícia que eu não sei, a Lília deu spoiler, mas eu não sei se essa notícia já está tão boa, ô Lília. Porque no dia 20, a gente de manhã anunciou dia 14, né? Mas o nosso pastor, um homem ungido por Deus, confundiu as datas. Né? Porque dia 14 é um domingo, dia 13 vai ter jogo do Brasil na Copa, o pessoal do buffet também não vai ter essa agenda. E aí no dia 20 de junho, a gente vai ter o jantar de casais. É uma coisa diferente. O jantar de casais vai ser aqui na igreja, vai ser com uma equipe de fora, e você vai estar aqui com a sua esposa, com o seu esposo ou com o seu namorado, tá? Esse jantar está no valor de R$150. E aí você faz o pagamento para o Pix da igreja e me manda o comprovante. Aceita cartão? Aceita cartão. Maquininha da igreja parcela em até 3 vezes, não é isso? 3 vezes, foi a informação que eu tive, o meu ponto aqui falou. Em 3 vezes sem juros, tá? Qual é a notícia não tão boa? De manhã nós tínhamos 30 vagas. Agora... eu acabei de olhar o grupo da igreja, eu só tenho 3 vagas. E eu vi que está faltando o nome de um monte de gente. Pastor Alexandre não botou o nome, pastor Zé não botou o nome, Aline e Marcela não botaram o nome, Dai e Marcos não botaram o nome, um montão de gente não botou o nome. E aí eu falei com o pastor assim, o que eu faço? E aí eu não vou ser muito obediente, o que você vai fazer? Você vai me mandar o seu nome. Não tem vaga. Manda seu nome para mim, depois eu resolvo com ele. Mas você tem que fechar comigo nessa situação, meu irmão. A Mayra Church tem que ser unida. Eu acabei de falar com ele ali na porta. Pastor,
Se a pessoa me mandar o nome e não tiver, Alexandra também não está com o nome. Como é que eu vou falar que a Alexandra não vai participar, irmão? Não tem essa condição. Então, o que você vai fazer? Você vai me procurar e ora antes e me procura, tá bom? Que aí eu vou anotar seu nomezinho e aí depois a gente vai ver o que a gente faz para tentar agregar o maior número de pessoas possíveis, amém? Não tenho dinheiro para participar. Também me procura ou procura o pastor, que a gente conversando, a gente se entende, amém? Então, olha só, dia 7 é um almoço para todas as famílias. Então, você pode trazer seu filho, sua tia, sua avó, você vem e você almoça aqui na igreja gratuitamente. Dia 20, você precisa enviar o seu nome e do seu cônjuge para o jantar dos namorados. O pastor falou que quem namora também pode trazer, mas como a juventude da nossa igreja não namora, fiquem tranquilos que vai sobrar vaga, tá bom? Mas você envia o seu nome para mim, tá? Não tem com quem deixar a minha criança. Não é desculpa. Vem, porque a gente sempre prepara uma classe especial para receber o seu filho e você aproveitar esse momento, amém? Só isso, Lilian. Obrigada. Irmãos, quando eu dei o spoiler do jantar, mas eu nem sabia que tinha um almoço. Então, são duas coisas boas para o mês que vem. Agora a gente vai ter a saída das crianças, que vai estar fazendo seu momento também no culto infantil. Bora, criança. Então, vamos orar para que as crianças possam estar seguindo ali para o culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te entrego, meu Deus, a vida dessas crianças, a vida dos professores que estarão conduzindo, meu Deus, este culto, que elas possam ser ministradas pelo Senhor. Meu Deus, que venha ter salvação, meu Deus, na vida dessas crianças e nas suas famílias, que através dessas crianças, meu Deus, outras pessoas possam ser alcançadas. Meu Deus, então abençoa esse culto, que venha ser para engrandecer o seu nome. Amém. Nesse momento, eu vou fazer uma inversão aqui, porque a gente vai otimizar o culto hoje. Após a apresentação dos visitantes, aí a gente vai ter o momento de dedicação e vidas. Aí, quando o irmão for estar orando, o irmão Max for orar pelos dízimos e pelas ofertas, eu vou pedir para o pregador da noite subir e ele vai fazer uma oração única, vai orar pelos dízimos e vai orar também pelo pregador da noite, que é o pastor José Luiz. Então, nesse momento, eu gostaria de conhecer quem nos visita. Tem alguém aqui hoje que nos visita pela primeira vez? Tem um casal ali e tem várias pessoas, graças a Deus. A igreja está florida. Então, vou começar daqui e a gente vai seguindo. Seu nome é? Maurício. Maurício, seja bem-vindo. O nome da senhora que levantou a mão é de verde. Maralane? Nome lindo, Maralane. Seja bem-vinda. A senhora é? Erilda. Eu falei certo? Erilda. Erilda, seja bem-vinda. Alexandre. Mais um Alexandre. A senhora nos visita? A da frente? Kátia. Tem mais alguém que nos visita hoje? Tem mais uma pessoa ali. Gente, graças a Deus, Senhor. Amém. Você é o? Davi? Davi, e o de trás? Vitor. Mais alguém, gente? Tem mais uma visitante. Gente, Senhor, o Senhor é muito bom. Seu nome é? Jéssica. Gente, hoje a gente vai fazer um coral lindo, porque hoje a igreja está florida. E eu vou te falar, se o meu coração está alegre, eu imagino de vocês, igreja, e o coração de Deus. Então, no 3, nós iremos falar bem bonito para os nossos visitantes, uma saudação, que é para vocês não esquecerem, terem o desejo de voltar novamente. Então, no 3, tá, igreja? 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Há vagas. E aí, a gente da recepção deu uma lembrancinha para vocês. Espero que vocês retornem outra vez. E se você tiver alguém aí do seu lado, gente, que está nos visitando, cumprimenta seu irmão, cumprimenta esse visitante, para que ele possa voltar outras vezes. Nós estamos muito felizes, tá?
com a visita de vocês. Eu vou chamar agora o irmão Max, que vai ter um momento de dedicação. Em seguida, ele já vai estar orando pelo pregador da noite. Vamos colocar em pé, igreja, para adorarmos ao Senhor neste momento. Cantaremos o hino de número 292 do cantor cristão, Perto de Jesus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Leva-me, ó meu Senhor, a seguir-me só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está a servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Pastor José. Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, neste momento nós consagramos a Ti os dízimos e ofertas que foram depositados no altar do Senhor. Te agradecemos pelo Teu povo que com o coração grato veio à frente a entregar a Ti os seus dízimos e as suas ofertas. Entregamos também nas Tuas mãos neste momento a vida do pastor José Luiz, que estará trazendo a Tua mensagem aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor primeiro falou ao coração dele, e aquilo que o Senhor colocou no seu coração Ele transmitirá a cada um de nós. Continue, Senhor, a falar aos nossos corações, e que possamos estar com os nossos corações abertos e os nossos ouvidos atentos à Tua voz essa noite, Pai. Muito obrigado, e esta é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, boa noite. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Tá? Quero ler um texto com vocês. A gente tem falado sobre as declarações de Jesus, né? Os 7 eu sou, né? Do Evangelho de João. Então, faltando 2 declarações, que é eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Mas, como estamos no mês da família, a gente vai dar uma pausa aí e vamos falar um pouquinho sobre família nessa noite. E aí eu pensei, por que eu não continuo falando no Evangelho de João, né? E me veio à mente esse texto aqui de João 13. Abre sua Bíblia aí, João 13, do versículo 1 ao 15, que a gente vai estar lendo.
João 13, do 1 ao 15. Esperar vocês abrirem. João 13, do 1 ao 15. Quem achou, diga eu achei. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar o meu pé? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou-se a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Que Deus abençoe a sua palavra. Querido, como a gente está no mês da família, e a gente vai falar um pouquinho sobre família em cima desse texto aqui. E assim, apesar da gente saber, isso, muitas pessoas já falaram sobre isso, a família ela é um projeto de Deus, mas a família é um negócio difícil de lidar, não é verdade? É muito complicado de lidar com a família. E assim, a gente precisa ser sincero com isso. E aí você pensa assim, por exemplo, dentro do casamento, por que é difícil de lidar? Porque são duas pessoas completamente diferentes convivendo juntos. Imagina, pessoas que tiveram criações diferentes, contextos diferentes, e aí elas decidiram uma para a outra dizer sim, no altar, e agora elas estão morando juntos. A mesma coisa acontece com os pais e os filhos, A gente foi criado numa geração diferente dos nossos filhos. E aí, quando nossos filhos começam a chegar naquela fase de junior, adolescente, aí começam a vir os questionamentos, e a gente, caramba, mas não era assim que eu falava com meu pai, não era assim que eu falava com a minha mãe. Então, existe uma diferença de geração. Então, tanto a relação no casamento, como a relação maternal, paternal, elas são difíceis de lidar. Por quê? Pessoas que pensam de maneiras diferentes. E aqui, quando você olha para esse texto e você percebe que Jesus, ele chamou aquelas pessoas que eram totalmente diferentes para serem seus discípulos. Olha só como é que as coisas vão se ligando. E aqui, quando eu vejo isso, eu percebo que Jesus, ele chama uma família para estar junto. Então você pega, por exemplo, Pedro, Tiago e João, eram os mais esquentadinhos, os pescadores. Eles estavam lá. Aí, por outro lado, tinha Mateus, que era um publicano, que era uma pessoa, tinha um cargo que era odiado, ele era odiado pelos judeus. E aí tinha também Simão, que era um zelote, que ele era meio que um revolucionário. E tinha Judas, que era um oportunista. Então Jesus, ele consegue reunir, sabe? Pensa naquelas pessoas mais desajustadas. E ele reúne todo mundo e chama essas pessoas para serem seus discípulos. Lembra que eu falei que é difícil lidar com a família? Também era difícil para Jesus aqui lidar com essas pessoas aqui, com esses discípulos. E aí você pega, ele junta pessoas diferentes, tá?
E o que acontece ao longo da Bíblia, ao longo do Evangelho? O que acontece com eles? Tiago e João, por exemplo, eles tentam ocupar, né, ou eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a gente pode ficar um à sua direita, outro à sua esquerda? E aí, quando os outros discípulos veem Tiago e João fazendo isso, eles ficam irritados. Você vê Pedro falando com Jesus assim, quando Jesus está lá falando: olha, é necessário que eu morra e ressuscite. E aí Pedro fala assim: não, você não vai fazer isso não. Aí Jesus chama Pedro de quê? Satanás. Não chama o teu irmão de Satanás, em nome de Jesus. Mas Jesus chama Pedro de Satanás. Aí você vê Pedro também, ele nega Jesus 3 vezes, sendo que aqui na última ceia, ele fala: não, eu estarei com você até o final. Judas, a mesma coisa. Judas já estava dando já estava demonstrando aquelas características que era oportunista, porque ele já estava roubando. E Jesus senta à mesa sabendo que Judas iria traí-lo. A família de Jesus era fácil de lidar? Completamente difícil, né? E aí, às vezes a gente pensa: caramba, não, a nossa família que é difícil. Mas Jesus estava com essa galera aqui. Essa galera difícil de lidar, galera que pensava diferente uns dos outros, mas estava junto com essa galera. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer: o que você teria coragem de fazer para a sua família ser abençoada? Você. Aquilo que dependesse de você, para que você pudesse abençoar a sua família. O que você teria coragem? A partir desse texto, Jesus nos ensina somente 2 atitudes. Pelo menos, eu olhando o texto, eu penso nessas 2 atitudes para que a gente possa abençoar a nossa família. A primeira atitude que eu percebo, e aí eu já vou contando um pouco do contexto. A primeira atitude que eu percebo é que a gente precisa amar a nossa família até o fim. Versículo 1 do capítulo 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus. Quem eram os seus? Seus discípulos, sua família. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo que todo esse contexto que eu te falei, que Pedro iria negá-lo, que Pedro foi contra a própria obra salvífica de Cristo, que Tiago e João, eles estavam preocupados onde é que eles estariam no trono de Deus, que o próprio Judas já estava roubando o dinheiro do ministério. Sabendo disso tudo, o texto diz: e tendo amados aqueles que eram seus, amou-os até o fim. Querido, que amor é esse? Que Jesus, mesmo sabendo dessas coisas, que se você conversasse com qualquer pessoa, se chegasse um coach, se chegasse um empresário bem-sucedido, sentasse com Jesus, ia falar: Jesus, você só pode estar de brincadeira, essa galera aí é difícil. Essa galera que você está andando, olha, eles estão querendo te prejudicar. Qualquer pessoa diria isso. E essa galera aqui, exatamente essa, tirando Judas, que vai disseminar o Evangelho. Olha só. O quão importante é esse amor. Que esse amor que Jesus demonstrou para os discípulos, eles entenderam aquilo e depois eles começam a disseminar o Evangelho. Mas que amor é esse então? É o amor que você conhece, que é aquele amor ágape, né? Que quando você vai no grego, essa palavra grega, ágape, né, que vem de agapão, essa palavra, os gregos já usavam essa palavra para demonstrar um amor racional, que era um amor diferente de um amor sentimental ou de um amor sexual. Então é um amor mais racional, sabe? Não é um sentimento, é uma decisão. Mas quando vem o cristianismo, vem os autores dos evangelhos, aqueles que escrevem os evangelhos, eles dão um significado um pouco mais profundo para essa palavra. Ela continua sendo um amor racional, mas ela se torna também um amor sacrificial e incondicional. Esse é um significado cristão dessa palavra, né? E não é assim um tipo de amor, quando a gente pensa assim, sacrificial e incondicional. Quando a gente pensa incondicional, ele não é um tipo de amor que eu vou praticar quando eu tenho vontade de fazer, porque ele não tem condições. É um amor diferente, tá? Você pensa assim, Jesus tinha momentos bons com os discípulos, mas também teve momentos ruins, não é? Momentos bons, ele estava lá nas bodas de Caná, se divertindo com os discípulos. Tiveram momentos felizes com os discípulos.
mas também tiveram momentos complicados, como eu citei alguns aqui. E ainda assim, o amor incondicional, ele superou todas essas dificuldades. É por isso que dentro da nossa família, a gente também tem momentos bons e também tem momentos ruins. Mas ainda assim, o amor que está aqui, que eu estou demonstrando para vocês, é um amor incondicional. Então ele independe dessa condição. E ele não é só incondicional, ele é sacrificial. Sabe por quê? Porque eu preciso abrir mão do meu individualismo. O sacrifício é exatamente isso. É quando você abre mão de você mesmo. Quando a gente constitui uma família, a gente deixa de ser eu e nos tornamos nós. A gente acabou esse negócio de individualismo. A gente começa a vivenciar o coletivo dentro de casa. Tá? E quando a gente pensa em amor sacrificial, Jesus ele faz a mesma coisa. Né? A Bíblia vai dizer que ele, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que ele faz? Ele abre mão da individualidade, daquilo que é específico dele, para que ele pudesse vir como servo. Um amor sacrificial. E ele não faz só isso. Ele morre por nós, pelos nossos pecados, sendo que ele não tinha nenhum pecado. Você está entendendo a profundidade desse amor? Esse amor que eu estou falando que você precisa amar a sua família até o fim. Você consegue compreender isso? Aí você quer ir um pouquinho além? O próprio Paulo vai falar algumas características desse amor. Lá em 1 Coríntios 13, ele fala assim, o amor, sabe o que ele é? Ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura seus próprios interesses, a questão do individualismo, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora eu te pergunto, é fácil? É fácil amar a tua família? É fácil demonstrar esse amor, praticar esse amor? Se você está falando que é fácil, cara, você me desculpe, então eu vou voltar lá no início da pregação. Porque não é fácil. E eu estou falando isso para você, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque o amor, ele também é um fruto do Espírito. Aí é que está o detalhe desse amor. Às vezes a gente vai tentar praticar esse amor, sendo que fruto do Espírito, ele é uma consequência do Espírito Santo na nossa vida. E como é que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Quando eu me converto. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sabe o que acontece, querido? Tem muita gente que está tentando praticar esse amor e não tem o Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? Ela se frustra. Porque ela tenta, e ela não entende que o amor é um fruto, é uma característica, não é o fruto inteiro, tá? É uma característica do fruto do Espírito. É algo que o Espírito trabalha em nós, faz frutificar em nós. Então a gente precisa entender que, antes de qualquer coisa, eu quero amar minha família até o fim, você precisa aceitar Cristo. Muitas pessoas estão na igreja e estão tentando e ainda não se converteram. Mayra contou aqui, um exemplo de um garoto aqui, que ele vinha na igreja, e quando ele fez 18 anos, ele, não vou mais ir na igreja. A Mayra foi visitar ele falou, enquanto minha mãe mandava eu ir na igreja, eu ia, Só que depois de 18 anos, já aconteceu a mesma coisa. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu acompanhei, que ela tinha um vício em pornografia. E aí eu conversando com aquela pessoa, a gente ia conversando, pessoa, a mesma coisa, da igreja, anos na igreja. E aí você ia conversando e teve um ponto que eu cheguei para ele e falei assim, meu amigo, posso te falar a verdade? No primeiro dia, você não é convertido. E ele ficou assim, não, impossível. Eu já tenho muitos anos de igreja, como é que tu está falando um negócio desse? Você não é convertido. E aí, naquele momento, a pessoa fica assustada e tal. Não é. Você pode estar na igreja e você pode não ser convertido. E aí você vai tentar praticar esse amor e você não vai conseguir. Você vai se frustrar. E aí imagina você na sua família, no seu casamento, com seus filhos, ou os filhos com os pais, e você está tentando forçar esse amor aqui e você não consegue porque é um fruto do Espírito. O que vai acontecer na tua família, já que você se frustra? Eu me frustrei.
E a pessoa que receberá o amor, porque é fruto do Espírito, né? Quando a gente pensa na analogia de uma árvore, o fruto da árvore não alimenta a própria árvore, alimenta sempre alguém, não é isso? Então eu tenho um fruto do Espírito. Uma das características é o amor. O amor não é para mim, é para o próximo, é para o meu filho, para a minha esposa, para a minha filha. E aí, se eu me frustro porque eu não consigo, o que acontece com a outra pessoa que deveria se alimentar desse fruto? O que vai acontecer? Aí tem um texto na Bíblia que vai falar, né, que uma casa dividida não consegue sustentar os seus pilares, né? A casa começa a fazer o quê com a família? Começa a ser dividida. E a gente não entende que a origem está aqui, numa conversão, em abrir o seu coração para Cristo e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. É por isso que o fruto do Espírito é difícil. É difícil para aquele que não tem a Cristo. Agora, aquele que tem a Cristo, e isso é uma promessa que a Bíblia faz a nós, o Espírito Santo, ele vai nos ajudando, ele vai caminhando conosco, ele vai nos mostrando aquilo que devemos fazer, e assim nós vamos conseguir amar a nossa família. Parece simples, né? Só que o que acontece? Muitas pessoas não querem aceitar esse Cristo, tá? Esse Cristo aqui, que nos ensina o amor. E quando eu falo de amar o seu próximo, amar a sua família até o fim, eu preciso deixar isso bem claro, tá? Não é compactuar com o pecado, não, tá? Não é um amor permissivo, em que eu tenho que amar, então, sabe, eu vou fazer vista grossa com algumas coisas que as pessoas fazem, né? A Mari até levantou essa questão, e outras pessoas têm levantado essas questões de abuso, de autoridade, de agressões físicas dentro do lar. E aí eu não sei se você sabe, existe uma diferença entre crime e pecado, né? Se você pensar assim, todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime, tá? Então, por exemplo, se eu mato uma pessoa, é crime, não é isso? Crime. É pecado? É. Agora, se uma pessoa, ela é homossexual, é pecado, não é? Mas é crime? Apesar da gente tratar como crime, não é crime. Então, assim, o crime, grave isso, crimes são para ser denunciados, pecados são para ser restaurados. Não esqueça disso. Eu não estou aqui falando que a gente precisa amar até o fim, e você está passando por uma situação de crime dentro de casa, e você vai continuar vivendo isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de um amor que ele precisa transformar as pessoas, mas que não te coloque numa situação de vulnerabilidade. Isso não pode acontecer, não é isso que está acontecendo aqui no texto. Amém? Amém? Tá, você está entendendo o que eu estou falando? Então a gente sim, precisa amar a nossa família até o fim. Qual é o segundo ponto? Falei que eram 2, né? Ame a sua família até o fim. Segundo ponto, lave os pés dos membros da sua família. Olha, eu não quero nem inventar algo mirabolante no texto. Mas o que Jesus faz? Olha bem, Jesus, ele demonstra o amor. E por conta desse amor, o que ele faz? Ele lava os pés, que é como se ele estivesse colocando o amor em prática. O que significava lavar os pés? Para a gente nada, né? Todo mundo aqui lavou o pé onde vim? Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Mas o que significava naquela época? Aquelas pessoas viajavam a pé longas distâncias no deserto. Então, era uma rua empoeirada, com pedra, com fezes de animais, e eles iam pisando naquilo ali, né? E aí ainda tinha um suor, que era um calor absurdo. Alguém tem chulé aí, gente? Não. Oh, Deus. Queime isso aí. Então, olha só a situação. O pé ficava imundo quando você chegava na casa da pessoa. Então, geralmente, você chegava e você ia lavar seus pés, né? Agora, quando você chegava na casa de uma pessoa mais rica, que tinha uma condição melhor, ela tinha os seus servos. E aí, dentro do serviço dos servos, existia uma hierarquia. Existia o servo que cozinhava, o servo que servia a mesa, que fazia compras, que tomava conta, né, das finanças da casa. Existiam esses servos. Mas existia um servo específico para lavar o pé, que deveria ser um servo gentio, um escravo gentio, porque o judeu não poderia fazer isso. Um escravo judeu não poderia.
Por quê? Afinal, né, se ele vai pisando em coisas contaminadas, imagina o judeu botar a mão, né, para lavar o pé. Então, de acordo com as leis de purificação judaicas, eles não poderiam fazer. Só um escravo gentio. Então, assim, para o judeu isso era degradante, né? Só que quando a gente entra aqui no texto, se Jesus foi lavar os pés dos discípulos, como é que estavam os pés dele? Coisa suja, né? Estavam sujos. Os sem vergonhas dos discípulos chegaram para cear com Jesus e nem lavaram os próprios pés. Estava tudo sujo, né? E sabe o que estava acontecendo aqui nesse texto? Nesse texto aqui não mostra não, mas quando você pega Lucas 22, você vai ver que na última ceia, os discípulos estavam discutindo o quê? Quem é o maior? Os bichos não, olha só, cara, não lavaram o pé e ainda estavam discutindo quem era o maior. Aí Jesus faz o quê? Pega uma toalha, tira a capa, pega uma toalha, pega lá uma bacia e vai lavar os pés. Aí você consegue entender a insatisfação de Pedro. Não, você não vai lavar meu pé, não. Não, impossível. Isso não vai acontecer. Ó, não. Isso é reservado para os escravos gentios. São nem os judeus. Aí que você percebe como é que ele fica dessa forma. Não, mas você nunca vai botar a mão no meu pé. Isso é impossível. Apesar de eles serem porcos e não terem lavado os pés. E aí você percebe o quê? O que significava lavar os pés? Significava fazer algo que ninguém queria fazer. Nem os próprios discípulos queriam fazer. Ninguém queria lavar os pés. Jesus vai lá, lava os pés, tá? E depois de lavar os pés, ele mostra para os discípulos. Vocês viram o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de quê? De mestre e senhor, e realmente eu sou. E se eu sou mestre e senhor e fiz, o que vocês devem fazer? A mesma coisa. Vocês precisam lavar os pés um dos outros. Lembra que eu falei que os discípulos estavam ali debatendo quem era o maior? Sabe o que Jesus faz aqui? Ele desfaz uma relação de poder. O mestre, quem deveria estar sentado e os discípulos lavarem os pés, ele inverte a relação. Inverte a relação de poder no reino de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque uma das piores coisas que acontece na família é uma relação de poder. Eu fiz uma pesquisa simples, tá? Joguei lá no Google antes de vir para cá. Quais são os maiores motivos de divórcio? Quais são? Olha o que o Google falou. Problemas financeiros, falhas de comunicação, infidelidade, falta de intimidade, divergência de expectativas. Então, a divergência aqui de expectativa, não sei se você entendeu, mas é quando um tem uma expectativa e o outro tem outra, né? Aí tem uma divisão dentro de casa. Todos esses motivos aqui têm relação de poder. Todos. Pensa comigo, problemas financeiros. Quem é que manda nas finanças dentro de casa? Ah, não, sou eu. Ah, não, eu que mando. Você não sabe fazer isso. Não, sou eu que mando. Relação de poder. Questão de falha de comunicação. Aí eu estou com a minha esposa. Eu tenho um problema de comunicação. Mas qual é o problema? É ela, não sou eu, não. Ela que se vire e me procure para resolver isso. Porque eu não... Lembra que eu te falei? O que significa lavar os pés? É tudo aquilo que você não quer fazer. Então eu não preciso. Relação de poder. Olha quando eu perguntei assim, quais os principais problemas enfrentados na relação de pais e filhos? Comunicação ineficaz, conflitos de gerações e independência, falta de tempo de qualidade, expectativas e frustrações. Relação de poder de novo. Quando eu não tenho um tempo de qualidade com meu filho, meu filho tem que entender, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Relação de poder. Quando, aqui que ele vai falar assim, expectativas e frustrações. Quando eu coloco uma expectativa no meu filho, porque eu quero que ele seja aquilo que ele tem que ser. Eu que quero, eu que decido qual o concurso que ele vai fazer, com quem ele vai namorar, eu decido o que ele vai fazer da vida dele. Aí o que acontece? É como se o filho não tivesse opinião própria. Relação de poder. O maior problema que as famílias enfrentam hoje são as relações de poder dentro da casa. E aí Paulo já sabia disso, o que ele faz? Ele fala assim, o homem tem que amar a sua esposa, não é? A esposa tem que ser submissa ao homem. Os filhos têm que fazer o quê? Honrar os pais. Os pais não podem ir aos filhos. Tudo relacionado com relação de poder. Só que quando a gente vê esse versículo, a gente esquece de uma coisa importante.
Quando Paulo fala que o homem tem que amar a sua mulher, ele coloca uma referência. Quem é a referência? Cristo. Quando ele fala que a mulher tem que ser submissa, a referência continua lá. Você tem que ser submissa ao seu marido, assim como a igreja, submissa a Cristo. Então, assim, Cristo, quando ele fala lá, né, Paulo fala, os pais têm que honrar, os filhos têm que honrar os pais. Cristo também não honrou os pais? Sim ou não, gente? Sim. E os pais não têm que irar os próprios filhos. Cristo já tirou em algum momento? Deus já tirou? Então, tudo aqui tem uma referência. Relação de poder. Que Paulo, assim como Cristo, ele está acabando. E ele quer acabar com essa disputa que existe dentro de casa. E que ninguém quer admitir que existe uma disputa. A gente não quer admitir. Não, não existe não. A culpa é sempre do outro. Não é isso? Vem de fábrica da gente, né? Adão e Eva. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quem é o culpado? E aí? Chegou Deus? Adão, o que está acontecendo? Quem é o culpado? Aí Adão fala o quê? Não, é a mulher que tu me deste. É Deus e a mulher. São os dois culpados. E a mulher, a serpente. Aí a serpente ficou no sanhaço, né? Caramba, quem eu vou culpar? Olhou para um lado, olhou para o outro, ferrou. Aí ficou assim. Isso já vem de fábrica do ser humano. De culpar sempre o outro. E aí a gente quer culpar o outro e esquece que existe uma relação de poder. E aí existe uma coisa interessante, né? Tipo uma liderança seletiva dentro de casa, né? Então assim, ó, eu sou a mulher, vamos dizer. Aí o meu marido, ele pode me liderar, só até uma parte. Isso aqui ele pode liderar, agora isso aqui não. Entendeu? Aí fica essa liderança seletiva, né? E sabe o que é interessante sobre liderança? Tem muita gente que culpa isso, né? Vamos culpar a liderança de casa, porque ninguém toma liderança. Porque a liderança não faz o que deveria fazer. Olha para o exemplo de Jesus. Jesus era líder de Judas? Jesus era um líder ruim, gente? Não. Por que Judas traiu Jesus? Por quê? Você vai falar o quê? Que a culpa é de Jesus? Que Judas traiu Jesus porque Jesus não foi o bom líder? Aí o que acontece? A culpa é do marido. A culpa é da esposa. A culpa é dos pais. Porque eles não são bons líderes. É isso mesmo? Será que é isso que está acontecendo? Ou será que o problema é que a gente não quer fazer? Pai, mãe, esposo, marido, filho, a gente não quer lavar os pés dos outros. Porque é nojento, né? É uma coisa que eu não quero fazer. É uma coisa que era reservada ao escravo, que era mais inferior na hierarquia. Por isso que Jesus ele nos chama hoje para a gente lavar os pés uns dos outros, dentro da nossa família principalmente. Não tem nenhum problema eu sendo o pai, lavando os pés do meu filho ou da minha filha. Nenhum. Sabe? Não tem nenhum problema eu sendo a esposa lá do lar, lavando os pés do meu marido. Não tem problema. Sabe? Às vezes o mundo distorce essas relações e você não pode levar um desafio dentro de casa e você leva isso para dentro da tua casa. Ah, minha esposa falou assim comigo. Ah, o meu marido falou assim comigo. O meu filho falou assim comigo. Não, isso é um absurdo. E aí Jesus está falando. Todos esses discípulos fizeram isso com ele. O que Jesus fez? Pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Imagina a surpresa. Caramba, a gente está falando que é o maior, do nada vem Jesus e lava os nossos pés. Cara, do nada. Então Jesus está nos chamando a fazer isso. E aí eu te pergunto, o que você faria pela sua família? Mesma pergunta que eu fiz no início. O que você faria pela sua família? O que você teria coragem de fazer? Que às vezes você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer, que ninguém quer fazer. E aí você fica numa relação de poder dentro da casa, como, por exemplo, essa questão da falta de comunicação com a sua esposa. Eu não quero fazer, ela também não quer fazer. O que vai acontecer? Não vai dar certo. O que você precisa... para você entender que você precisa botar uma toalha na tua cintura, pegar uma bacia e lavar os pés da tua família. O que você precisa entender? Para a gente orar e fechar. Existe uma ordem, como eu falei aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque se eu não faço isso, eu não consigo fazer o quê? Praticar o amor até o fim. O amor é um fruto do Espírito. E somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus conseguem praticar o amor sem se frustrar e sem ferir a própria família. Preciso me converter, aceitar Cristo,
Preciso praticar o amor até o fim, amar a minha família até o fim. E preciso fazer aquilo que ninguém quer fazer, lavar os pés. Ninguém quer fazer. Eu preciso fazer, pelo bem da minha família. E eu vou ter que abrir mão do meu orgulho? Vou ter que fazer isso. Eu vou ter que abrir mão da minha vontade? Eu vou ter que fazer isso, pelo bem da minha família. Lembra? Sabe, a gente não escolhe a família que a gente vai nascer. Não escolhe. Eu nasci lá na família, minha mãe chamada Miriam, meu pai chamado Nelson, mas eu escolho a família que eu vou constituir. Eu escolhi fazer uma família com a Gabi. Eu escolhi ter uma filha com a Gabi. Eu escolhi. Então, se eu escolhi, é minha responsabilidade lavar os pés dele. Assim como é dela, porque ela também me escolheu. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você faça esse compromisso com Deus. Compromisso de, se você primeiro, eu não sou convertido, sabe? Eu estou tentando e estou percebendo que realmente eu não busco a Deus. Eu achei que estar na igreja era sinal de conversão, mas não é. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu preciso aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Esse é o primeiro desafio. Você aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Existem muitas famílias que estão sendo destruídas porque as pessoas que fazem parte dessa família acham que são convertidas. Então eu te convido, essa é a primeira coisa que eu quero te convidar. Se alguém quiser aqui aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, novamente, vou fazer daquela forma. Vou pedir para você me procurar no final do culto. Não, vou fazer diferente. Não vou pedir para você me procurar, não. Se você quiser, eu vou pedir para você se colocar de pé. Porque, sabe, conversão é um ato público, sabe? Eu não posso pedir para você vir conversar comigo se você não fizer isso publicamente. E não é só publicamente diante da igreja, mas publicamente diante da tua família. Sabe? Às vezes não dá, a gente tenta esconder as coisas e não dá. A sua família te conhece melhor do que eu. Então assim, se alguém aqui quiser aceitar a Cristo, eu te convido para se colocar de pé. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é, você é convertido, mas você precisa buscar esse amor que vem do Espírito Santo. E você sim, pode orar a Deus, você pode buscar, só que você precisa ter um compromisso com isso, né? Eu preciso me comprometer a buscar esse fruto. Se você quer e você entende que precisa fazer isso, eu também quero te convidar para você se colocar de pé. Se você realmente entende, cara, eu preciso amar minha família até o fim. Eu preciso praticar esse amor. E a terceira pergunta é, eu já sou convertido, eu entendo que eu posso praticar esse amor, mas sabe, tem certas coisas que eu não quero fazer. Como lavar os pés da minha família. E eu preciso servir a minha família. Se você quer firmar esse compromisso com Deus, também peço para você se colocar de pé. E se ninguém se colocar de pé, eu vou orar assim mesmo. Alguém quer se colocar de pé para fazer esse compromisso? Então vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E obrigado, Deus, por esse tempo em que nós estamos falando de família, Deus. O Senhor, a gente tem plena consciência, Deus, que a família é um projeto de Deus, é um projeto teu, e que o Senhor nos chamou para cuidar das nossas famílias, assim como o Senhor cuidou dos seus discípulos, mesmo com essa complicação toda, o Senhor nos chama a imitá-lo, Deus. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, e que possamos, Deus, assumir os nossos erros dentro da nossa casa. Que possamos praticar o Teu amor na nossa casa. Que possamos buscar esse amor em Ti, Deus. E que possamos fazer e ter a coragem de fazer aquilo que ninguém quer fazer. Para que a nossa família seja uma família abençoada, Deus. Que possamos buscar a Tua vontade. Que possamos, Deus, cuidar dos nossos filhos, esposos, esposas. E que possamos ter, Deus, diante de Ti, e entregar e santificar a nossa família, assim como o Senhor mesmo fala, Deus. Quando o homem ele precisa amar a sua esposa, ele não só olha para o Teu amor como um amor sacrificial, mas a Tua palavra diz
que o Senhor santificou a tua igreja. Então o homem também tem essa responsabilidade, assim como a mulher tem a responsabilidade da submissão, Deus. Então, Deus, que o Senhor possa nos ajudar nessas relações que por muitas vezes são complicadas, Deus, mas que possamos, Deus, buscar em Ti, Deus, a solução para essas complicações. E que possamos, Deus, praticar o amor, servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, dentro da nossa casa. Às vezes, Deus, a gente vem para dentro da igreja, a gente serve as outras pessoas dentro da igreja de uma forma magnífica, mas a gente não tem coragem de servir a nossa própria família. Muda isso em nós, Deus, em nome de Jesus, e que possamos, Deus, agradar o Teu coração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, tá? A gente está chegando no final do culto. O pastor foi acompanhar a Elaine, não sei, algumas pessoas, o pastor estava aqui, né? A Elaine foi pregar em Guaratiba, tá? Queria saber se tem algum aviso. Não? Então podemos fechar o culto? Então eu queria te convidar. A Mari acabou já dando todos os avisos que o pastor tinha pedido para eu falar, mas eu queria te convidar para você se colocar de joelho. Eu vou chamar o pastor Alexandre aqui para estar orando. Tá vendo? Não esperei de ficar de joelho para chamar. Tá? E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que a gente possa colocar ela em prática, não ser ouvinte, esqueci disso, Senhor. O Senhor tem nos ensinado a amar, não como o mundo ama. O mundo ama na base da necessidade, da troca, do comércio, mas o nosso amor, Senhor, transcende a tudo isso aí, Pai. O amor em Cristo é o amor na base da responsabilidade. É o amor, Senhor, onde eu não vejo os meus interesses, Pai. Onde eu não vejo o que a pessoa vai fazer comigo, se ela vai me trair, se ela vai me ferir. Eu a amo, Senhor, independente do que ela faça comigo. Foi muito bem explicado também, Senhor, sobre a questão do crime, sobre a questão dos abusos. Temos sim que amar com amor ágape, mas não temos que ser capacho da outra pessoa. Então que o Senhor dê discernimento à Tua igreja, Senhor, como amar. Às vezes queremos regrinhas, Senhor, queremos um preto no branco, queremos um faça isso ou faça aquilo, mas nós que nascemos de novo e temos o Espírito dentro de nós, somos guiados por esse Espírito, Senhor, agimos por princípio, temos o discernimento que vem do Senhor, temos a sabedoria que vem do Senhor, e a Tua palavra diz, se a pessoa não tem sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Senhor, muito obrigado, Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai, que mensagem chegue ao nosso coração que nos traga amadurecimento, Pai, crescimento, para deixarmos de ser crianças infantis, maturas, Senhor, e passarmos a ser adultos, a recebermos um alimento mais sólido, Senhor, e realmente colocarmos esse evangelho em prática, Pai, para que as pessoas ao nosso redor vejam esse evangelho, ó Pai, que não é algo abstrato, é algo que funciona, é algo real, Senhor, é poder de Deus, e que através das nossas vidas, da nossa unidade como família, as pessoas enxerguem o Senhor em nós. É o que eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê uma semana na sua presença, aonde nós estivermos, Pai, usa a nossa vida, que venhamos a ser instrumentos na mão do Redentor, aonde nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, no ônibus, Senhor, que não venhamos a perder as oportunidades de falar do Teu amor, de ser canal de bênção na vida da outra pessoa, que possamos dar fruto, Senhor, aonde estivermos, Senhor, gerarmos, Pai, na vida da outra pessoa, Pai. É o que eu peço a Ti e agradeço em nome de Jesus. Que o Teu amor, Pai, que a Tua graça e as consolações do Teu Espírito sejam com todos aqui. Você diz? Deus te abençoe. Vá em paz.